Como que você pode fazer para investir no exterior se você não entender nada de inglês? Bem, existem algumas dicas e é sobre elas que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre temas como investimentos, empreendedorismo e planejamento tributário. E tudo isso numa perspectiva de internacionalização. Na prática são dicas para quem quer alcançar a própria liberdade financeira. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E mais, já clica também no botão do sininho, que é para receber uma notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E clica também no botão de gostei, porque assim você automatiza o algoritmo do YouTube a recomendar mais vezes conteúdo como esse para você, conteúdo que contribui com a sua educação financeira. E de quebra você também ajuda o canal. E digo mais, esse vídeo realmente merece um like, porque a gente vai tratar a partir de agora de um tema que é a dúvida de muita gente, que é o seguinte: muitos dos meus inscritos eles vêm e me perguntam: Guilherme, eu estou convencido de que o mercado americano está repleto de oportunidades, é um mercado robusto e eu quero investir lá. Eu estou ciente que deixar todos os meus investimentos no Brasil é um problema, considerando que o nosso país é considerado especulativo e, embora tenha boas empresas, a gente também tem problema com a moeda e com a dívida pública. O problema, Guilherme, é que mesmo eu querendo investir no exterior, eu não consigo porque eu não entendo absolutamente nada de inglês. Então como é que eu vou fazer para estudar fundamentos? Como é que eu vou fazer para conhecer todas as empresas? Investir no exterior, infelizmente, não é para mim. E bem, é claro que não conhecer inglês pode sim ser um desafio para muita gente, principalmente aí na hora de começar a investir no exterior. Mas saiba que, embora seja um desafio, isso não é nem de longe algo que te impeça a investir no exterior, porque tem muitas ferramentas que te ajudam a superar essa barreira do desconhecimento da língua inglesa. E hoje eu vou te dar 3 dicas que você pode aplicar no seu dia a dia para conseguir investir nos Estados Unidos, apesar de não saber inglês. Bom, e quem já está acostumado a investir em ações, aqui no Brasil mesmo, já está ciente de que para que a gente possa encontrar boas ações sendo vendidas por um preço bem em conta, a gente precisa fazer uma análise dos indicadores fundamentalistas da empresa, que é justamente as ferramentas que a gente utiliza para saber se a saúde daquela ação, a saúde daquela empresa está boa ou não. E cara, são vários os indicadores fundamentalistas. A gente tem, por exemplo, o preço por lucro, o lucro por ação, a liquidez corrente, o ROI, o EBIT, o EBITDA, e por aí vai. São diversas as variáveis, são diversos os conhecimentos que você precisa ter sobre eles na hora de fazer a análise das suas ações. E aí depois que você já conhece todos esses indicadores, aí você cria os seus critérios mínimos que as empresas precisam cumprir para que você tenha interesse em comprar aquele papel. Aí você faz um filtro para ver se a empresa se encaixa dentro do seu critério para saber se você vai comprá-la ou não. Se você está investindo na B3, por exemplo, você pode ir em algum site como o statusinvest.com.br e digitar todos os critérios que você escolheu para fazer uma busca de ver se você encontra a sua empresa. Sei lá, pode ser que você tenha escolhido que só vai comprar ações de empresas com o preço por lucro, o P/L, abaixo de 12 e também que elas tenham pelo menos 5% de dividend yield e que elas estejam no setor financeiro. Então tá, exatamente esses os critérios que eu preenchi aqui. Aí você revisa, vê se preencheu tudo certinho e clica em pesquisar. E aí, voa lá. Eis a lista de empresas que cumprem com os requisitos que você delimitou. Cara, e para quem não está habituado com investir em ações e acabou de ver toda essa sopa de letras, já deve estar fervendo aí, achando que isso aí é muito complicado. Mas a boa notícia é que isso tudo é muito mais simples do que parece. Em algumas poucas horas de estudos, você já consegue ter uma noção sobre todos esses conceitos e aplicá-las aí nos seus investimentos. E quer uma notícia ainda melhor?
é que o fato de você não saber inglês não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na hora de você estudar isso, porque todo esse conhecimento ele é aplicado tanto em português quanto em inglês. E tem muita literatura já sobre isso em português disponível para você estudar. E aí você aprende em português e o que você vai fazer vai ser, em vez de aplicar no mercado brasileiro, aplicar esse conhecimento no mercado americano. E só vão ter duas diferenças aí, então, na hora de você fazer isso. A primeira é que, para você fazer a busca das ações, agora você não vai mais utilizar um site brasileiro, como é o caso do statusinvest.com.br. Você vai utilizar algum screener americano para preencher todos esses dados lá, como é o caso do Finviz e do Yahoo Finance. Se você quiser saber melhor como é que se faz para usar esses screeners, eu já falei sobre eles no vídeo Como Encontrar Boas Ações nos Estados Unidos, que eu vou deixar aqui no izinho. E a segunda diferença é que na hora que você for investir lá nos Estados Unidos, as siglas elas vão ser diferentes. Por exemplo, o P/L de preço por lucro vai ser P/E de Price to Earnings. O liquidez corrente vai ser Current Ratio. O lucros por ação vai ser EPS, Earnings Per Share. Muda as letrinhas, mas a ideia por trás da sigla é a mesma. Então a diferença vai ser que na hora que você for estar estudando sobre análise fundamentalista, ainda que em português mesmo, você vai precisar pegar uma tabelinha e ver como que são essas siglas em inglês para você já ir se habituando. E digo mais, para quem não entende nada dessa sopa de letras, vai ser até mais fácil, porque você não vai estar com o cérebro já condicionado a ver aquilo em português e vai se adaptar melhor na hora dos seus estudos. Então não tem desculpa. Investir nos Estados Unidos hoje em dia já está disponível para todo mundo, tem bastante conhecimento aí em português mesmo, como eu acabei de falar. Diga-se de passagem, tem um livro que eu considero que é primordial para todos os investidores que querem aprender análise fundamentalista, que ele é um clássico que se chama O Investidor Inteligente, que foi escrito por Benjamin Graham, que é simplesmente o pai da análise fundamentalista. Esse livro aí foi da onde nasceu todos os outros depois, pode-se dizer. E cara, eu acho que vale a pena ler esse livro, porque ele vai te custar R$40, o que pode até parecer caro, mas o conhecimento que ele vai te dar em troca, ele é enorme. Tem muita gente vendendo curso de R$2.000, que nada mais é do que um compilado pequeno de todas as informações desse curso. Então, tem gente pagando R$2.000 num curso, pague R$40 nesse livro, que vale muito mais a pena, além do que você vai estar aprendendo justamente com o cara que é o pai da análise fundamentalista, aquilo que ele tinha para passar para você. E se você estiver interessado em adquirir esse livro, então, O Investidor Inteligente, eu vou deixar o meu link de afiliado aqui no izinho. No izinho não, né? Na descrição. Falei errado. Cara, essa dica pode parecer um tanto quanto óbvia. Utilize o Google Tradutor para traduzir aquilo que você não entende. Uau! Quem nunca pensou nisso? Mas calma, não é tão óbvio assim não, cara, porque o Google Tradutor ele tem um arsenal de ferramentas que muita gente não conhece. Por exemplo, ele permite que você consiga traduzir vídeos do YouTube, mesmo aqueles que não possuem legenda sequer na sua língua nativa. Vai dizer, muita gente não sabe disso, mas o fato é que agora que você, sabendo utilizar essa ferramenta, aí você consegue acessar o YouTube mundial, independentemente de o filme, o vídeo, ele está em alemão, está em francês, está em inglês, que língua for. E aí você pode aplicar essa ferramenta ao seu bem. Não para assistir aí o youtuber famosinho lá dos Estados Unidos que manja de mercado, ou sei lá, o PewDiePie que fala besteira, mas para assistir aula, cara, beber direto na fonte, porque tem muita faculdade renomada, como a Universidade de Yale, por exemplo, que disponibiliza conteúdo, palestras e cursos inteiros sobre mercado financeiro totalmente de graça para você aqui no YouTube. Muita gente não tem acesso até então porque está em inglês e acha que não tem acesso. Mas eu vou te mostrar como que você pode utilizar para assistir esses vídeos em português então. Então me acompanha aqui na tela. Aqui eu acabei de pegar uma playlist de aulas de mercado financeiro com o professor Robert Shiller e as aulas, como eu falei, são da Universidade de Yale. Se você clicar para ativar as legendas,
você vai ver que só tem legenda em inglês e a legenda em inglês gerada automaticamente. E é aqui que muita gente desiste de ver o vídeo já porque não sabe a legenda. Mas essa conduta é errada. O correto é ativar a legenda em inglês, aí depois você volta aqui, agora que você já ativou, e clica em traduzir automaticamente. E aí você escolhe português. E pronto, agora você tem acesso ao curso de mercado financeiro de uma das universidades mais renomadas do planeta, totalmente gratuito e em português para você assistir do conforto da sua casa. E cara, isso aí vale tanto para você fazer cursos, palestras dessas universidades renomadas, como também para você acompanhar análises fundamentalistas de empresas que você está pensando em comprar. Cara, olha que maravilha que é a internet. Alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, você teria que gastar uma montanha de dinheiro para conseguir ter esse tipo de aula. Hoje em dia, você consegue fazer tudo isso em alguns poucos cliques. E uma outra boa alternativa para quem não conhece inglês e quer entender sobre o mercado americano é buscar os conteúdos em português produzidos por brasileiros mesmo, porque hoje em dia você já encontra coisa de qualidade aqui na internet. A propósito, eu nunca compartilhei essa história com ninguém, mas um dos motivos que me levou a criar a Capital Global foi justamente uma necessidade que eu sentia porque eu achava que estava escasso o material aí sobre esse tipo de assunto. Eu sempre gostei muito de estudar sobre internacionalização, sobre investimentos internacionais, sobre empresas offshores e sobre empreendedorismo global. E todos os meus estudos, eles sempre foram em inglês. Só que, cara, tem dia que a gente tá sem saco para enfrentar um texto inteiro em inglês e aí eu ficava, pô, isso aqui poderia estar em português, porque meu cérebro já tá cansado para ter que ler em inglês agora. E aí, um dia eu pensei, né, tá tão escasso, não tem ninguém falando sobre isso em português, então eu que vou falar, vou começar a produzir sobre isso. E cara, embora esse canal só tenha 6 meses de idade, na verdade isso aconteceu há 2 anos atrás, porque a Capital Global ela foi criada lá no começo de 2019. Muita gente não sabe, mas na época eu comecei com só um blog, www.capitalglobal.com.br. E aí só depois que eu vi que não estava tendo o acesso que eu queria, que eu acabei vindo aqui para o YouTube. Aliás, esse blog voltou ao ar nessa semana. Eu vou deixar o link aqui no izinho para que você possa conferir. E se tiver alguém aqui que me acompanha desde a época que a gente era só um blog, vai ser um prazer descobrir isso, porque são poucos. Deixa um comentário aí pra gente saber. Mas enfim, o meu ponto aqui, cara, é que há 2 anos atrás era muito escasso, já é escasso hoje, mas há 2 anos atrás não tinha absolutamente ninguém falando sobre investimentos no exterior. Em assuntos como empresa offshore, teoria das bandeiras, então, era mais escasso ainda. Só que hoje em dia isso já está começando a mudar, pelo menos no quesito investimento nos Estados Unidos. Nesse ponto já tem bastante conteúdo aí na internet. E mais, a comunidade de investidores brasileiros que investem lá fora, ela é crescente e ela é extremamente receptiva, está de braços abertos para te ajudar. Então, mais do que buscar os conteúdos aqui no canal no YouTube, como nesse daqui ou até em outros, você pode buscar participar de grupos no WhatsApp, por exemplo, em fóruns na internet, porque o pessoal realmente é muito unido e tem muita gente, cara, muito qualificada, tirando as tuas dúvidas lá, por boa vontade mesmo, sem cobrar nada. Fico até impressionado com como a nossa comunidade está de parabéns aí nesse quesito. Então, cara, se você tá com medo de não conseguir informações e é isso que te impede de investir no exterior, saiba que isso tem deixado cada vez mais de ser um problema. Eu tenho certeza que você vai começar a dar os primeiros passos ali e vai ver que isso aí não vai ser um desafio tão grande para você. Além do que, com o tempo, a tendência é que o inglês deixe de ser um problema e passe a ser uma solução, porque na verdade isso é até mais um motivo para você investir lá fora, porque você vai, de quebra, acabar aperfeiçoando o seu inglês e vai se tornar até uma pessoa mais qualificada, um profissional melhor no mercado. Você vai entender uma língua que muitos brasileiros, infelizmente, ainda não dominam. Então, para fechar, a conclusão é que por mais que não entender inglês possa te atrapalhar um pouco na hora de começar a investir lá fora, definitivamente
Isso não é nenhum impeditivo, porque você consegue estudar tanto a análise fundamentalista como as próprias ações em português, seja utilizando a vasta literatura que a gente já tem em português, como o livro que eu deixei na descrição, ou ainda seja fazendo aquela gambiarra para traduzir vídeos aqui no YouTube. E mais, a comunidade de investidores internacionais está disposta a te ajudar. E aí, o que você está esperando para começar a investir no exterior? Lembrando que esse vídeo não é um conselho de investimento e por hoje a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.